Já perdeu seus dados? Alguma vez você ficou na mão perdendo tudo aquilo que você tinha feito por conta que você não prestou atenção e não fez o backup? Ou o backup deu problema? Pois é. No vídeo de hoje eu vou contar uma história que mistura um pouquinho de tragédia com coisas alegres e fé. Quando a gente estava mais ou menos ali no meio do escritório, né, trabalhando e fazendo naquela correria, nós fechamos um cliente. E esse cliente é um grande amigo. E eu vou dedicar esse vídeo para ele. O nome dele é Vitor. Vitor, esse vídeo é para você. Era um dia como outro qualquer de trabalho e a gente foi fazer uma visita para esse cliente. E chegando na empresa, nós estávamos no meio da implantação ali com uns 3, 4 meses de implantação, então estava muito corrido, aquele monte de coisa, tinha coisas ainda para fazer, planejamento, parque tecnológico, e era relatório, e era uma tela, sabe? Aquele meio de implantação, aquele fogo cruzado. E lá pelas tantas, a gente sentou junto desse cliente e começamos a conversar e fazer o checklist. E nós chegamos no checklist do backup. O backup é uma coisa importantíssima. Não deixe para daqui a pouco, nem para amanhã, porque o backup é urgente, é agora. E aí nós falamos, viu? E o backup? Como que nós vamos fazer? Porque nós tínhamos dado para ele várias opções, opções de nuvem, opção de cópia manual, opção de geração automática e por aí vai. E nós tínhamos pedido uma certa estrutura. Ele olhou para a gente assim, muito sério, e disse assim, backup, meu backup, está ali atrás, ó. Eu na hora, naquele milésimo de segundo, passou 1000 coisas na minha cabeça. Nossa, será que ele montou um storage? Nossa, será que ele montou um servidor, a parte para backup, um HD externo? O que é? Eu então me virei para trás e olhei. E a única coisa que eu enxerguei, que me encheu os olhos, foi uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Eu simplesmente fiquei mudo. Não consegui falar nada. Fiquei quieto e pensei, será que ele está brincando comigo? Será que isso é verdade? Fiquei olhando para a cara dele, ele deu um sorrisinho e falou, não se preocupa não. Um companheiro de trabalho que estava comigo virou para ele e falou, tá brincando. Ele falou, não, depois a gente vê, beleza? Fica tranquilo, tá tudo bem e vamos trabalhando que a gente tem outras prioridades. Bem, diante de tal cena, a gente simplesmente não teve muita reação, a gente não conseguiu fazer o nosso trabalho. E olha, isso é prioridade número 0. Tem que existir o backup. Bem, passado ali 3 meses dessa história, desse evento, nós começamos a trabalhar num outro requisito que ele tinha pedido. E para esse requisito, nós precisamos copiar o banco de dados dele para que a gente fizesse alguns testes. Era uma tela nova, era uma função nova para o sistema e nós fomos criando essa tela. Beleza? 4, 5 dias depois, fomos para entregar. E aí, no ato da entrega, a gente costuma fazer aquela copiazinha de backup novamente, sabe como que é? Porque às vezes alguma coisa pode dar errada. Então nós fizemos uma cópia novamente e colocamos e deu tudo certo, fizemos a implantação daquele serviço para ele. Mas 3 dias depois, era uma manhã assim de uma segunda-feira gostosa, ensolarada, quando o telefone toca e esse cliente diz assim, cara, tem uma coisa estranha aqui. Eu falei, o que é? Ele falou, não, porque o servidor não está abrindo, nada está abrindo. Está abrindo aqui um negócio, tipo, pedindo uma senha, uma coisa esquisita, falando em inglês. Eu não entendi direito. Eu joguei aqui no tradutor, eles estão pedindo um Bitcoin, um resgate. Vocês imaginam como o meu coração ficou? O meu coração simplesmente parou. Porque isso, na verdade, que eu acabei de relatar para vocês, é um ataque hacker, conhecido como ransomware, né?
E esse tipo de ataque, o que ele faz? Ele infecta o seu computador, uma batezinha, não é um vírus, tá? É uma falha de segurança que o Windows tinha anteriormente, e ele simplesmente bloqueia todos os seus arquivos. Quem já viveu isso aí sabe do que eu estou falando, né? Sabe qual é o terror, porque você simplesmente perde tudo. Eles bloqueiam tudo que você tem, inclusive o banco de dados, o backup, que a gente tanto falou. Eu respirei fundo, lembrei da cena e falei para ele: ô meu amigo, você fez o backup? Eu não lembro, porque depois eu não participei mais. Eu falei assim: você fez o backup? Tem o backup? Ele falou: não, precisa. Eu falei: precisa? Porque o sistema a gente põe de volta, agora os dados estão presos. O que a gente faz? Ele falou: eu não fiz, vocês não fizeram? Eu falei: não, lembra daquele dia que nós conversamos e você falou: olha, meu backup está ali, ó. Eu falei: pois é, agora é a hora de você realmente pedir o seu backup e pedir por um milagre, porque nós precisaremos de um milagre, tá bom? E eu estou falando sério. Eu falei para ele: eu estou falando sério, porque isso é uma coisa muito séria. Ele falou: não, não acredito. Eu falei: pois é, aconteceu. Vai de lá, vai de cá, aquela correria, pego o telefone e ligo para o meu companheiro aqui e falo: viu, cara, aconteceu tal, tal, tal coisa, e, e lá eles não têm backup, não fizeram backup, né? Fez com você? Não, não fez comigo, fez. Fomos para o suporte, não tinha backup. E esse meu companheiro virou e falou assim: William, eu tenho, cara, uma cópia daquele dia que nós fomos lá. Eu tenho uma cópia de 3 dias, ou seja, nós não perdemos tudo. Nós perdemos 3 dias. Ligamos para o cliente de volta e falamos: ô meu amigo, é o seguinte, vamos lá. Por sorte, por milagre, por Nossa Senhora da Aparecida, nós temos uma cópia que foi do último dia que nós estivemos aí. Então você perdeu apenas 3 dias do seu trabalho. E aí nós pegamos esse backup, essa cópia nossa, colocamos lá, refizemos a estrutura, pegamos essa máquina dele infectada, praticamente colocamos fogo nela. Falei para ele: olha, agora nós precisamos tomar essa atitude. Bom, o que eu quero que você entenda com essa história que eu contei? É uma dor muito forte quando a gente perde alguma coisa que realmente é uma coisa de valor. E quando a gente mexe com informática, quando a gente tem impacto tecnológico, ou quando nós mexemos com dados sensíveis, as nossas vendas, os nossos produtos, quantos a pagar, quantos a receber, o nosso caixa, o nosso banco, você nunca deve fazer corpo mole ou procrastinar. Você nunca deve fazer piada com isso, porque isso é uma coisa muito séria. Você precisa prestar atenção. Então, existem coisas dentro da vida de uma empresa, ou até mesmo da nossa vida pessoal, que elas são prioridade zero. E para uma empresa que utiliza software, que utiliza sistema, que tem planilhas, que tem documentos, o backup é prioridade número zero. Você precisa ter um plano de backup. Não é brincadeira. Eu não estou falando aqui, contando simplesmente uma história que é uma história que acabou sendo divertida depois, eu estou contando, dando risada, porque hoje a gente conta essa história, a gente senta no bar para tomar um negócio, para conversar, e a gente lembra dessa história e a gente ri muito. Só que só ele e nós sabemos o trabalho que nós tivemos, a dor de cabeça, o medo, a preocupação, um simples deslize nosso e deles, principalmente, que fizeram pouco caso, que procrastinaram toda essa situação. Então, o que eu quero dizer para você? Revise sempre todos os seus planos. Plano A, plano B, plano C. Ditadinho do vovô e da vovó. Nunca deixe numa mesma cesta todos os seus ovos. Mesmo que você tenha um backup, tenha o backup do backup, o plano B pelo menos. Tem um plano A, tem um plano B pelo menos. Converse com a sua equipe de tecnologia, converse com a sua equipe interna, defina bem. Eu já falei sobre isso aqui em um dos nossos vídeos, aliás, em muitos dos nossos vídeos. Você tem que ter um padrão de gerenciamento,
um padrão de comportamento para todas as situações que você possa viver no dia a dia da sua empresa, no dia a dia do seu negócio. E existem coisas que você vai viver que eu sei que você não tem ideia, que você não sabe. E por isso você contrata uma empresa, por exemplo, uma empresa de tecnologia. Você aí que faz cachorro quente, eu não entendo nada de cachorro quente, eu entendo de comer, mas de fazer eu não entendo. Agora, de tecnologia eu entendo. Então, quando a gente contrata um serviço, uma pessoa, é porque a gente sabe menos que ela e a gente vai utilizar. E se essa pessoa, você está pagando para ela e você simplesmente vai lá e ignora o conselho dela, você está perdendo dinheiro. Então, dica de hoje: tenha fé sim, mas sempre tenha um backup. É isso aí, pessoal. Sucesso para todo mundo. Que vocês tenham ótimos negócios e façam sempre bons negócios. Não esquece de curtir, de compartilhar os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal e até lá.